Há 2000 anos, um homem sem exército, sem trono e sem riqueza mudou permanentemente a forma como bilhões de pessoas enxergam o amor, o perdão e a razão de existir. Não importa sua crença ou origem, menos os princípios que ele ensinou continuam sendo, até hoje, um dos mapas mais precisos para uma vida com sentido. Mas existe um abismo enorme entre conhecer esses ensinamentos e realmente vivê-los. E é exatamente esse abismo que este vídeo vai ajudar você a atravessar. O primeiro ensinamento começa com algo que parece simples, mas que desafia qualquer ser humano todos os dias: amar o próximo como a si mesmo. Isso não significa ignorar seus próprios limites, significa enxergar o outro com a mesma paciência e compaixão que você gostaria de receber. Estudos modernos em psicologia positiva confirmam o que Jesus ensinou. Pessoas que praticam compaixão ativa relatam níveis significativamente maiores de bem-estar e propósito. O segundo ensinamento é ainda mais difícil de aplicar, e talvez seja o mais libertador de todos: perdoar. Jesus não pediu que você esquecesse o que foi feito. Ele ensinou que o perdão libera primeiro quem perdoa, não quem é perdoado. Pesquisadores da Universidade de Stanford descobriram que o perdão genuíno reduz drasticamente os níveis de ansiedade, raiva crônica e até dores físicas associadas ao estresse. Mas como perdoar alguém que realmente te machucou? Jesus ofereceu um caminho prático: começar pela intenção, não pelo sentimento. Você não precisa sentir o perdão para escolhê-lo. E essa escolha, repetida com constância, transforma a emoção ao longo do tempo. O terceiro ensinamento toca algo que a cultura moderna trata como fraqueza menos a humildade. Jesus inverteu a lógica do poder ao dizer que o maior entre todos é aquele que serve. E essa ideia continua revolucionária 2 milênios depois. Líderes que adotam a postura de servir antes de comandar constroem equipes mais leais, relações mais duradouras e resultados muito mais consistentes. Humildade não é se diminuir, é ter clareza suficiente sobre quem você é para não precisar provar isso ao mundo. O quarto ensinamento é sobre como você conduz sua mente, e Jesus foi cirúrgico ao identificar que a maior batalha do ser humano acontece nos pensamentos, não nas ações. Ele ensinou que pensar em fazer o mal já carrega consequências, não como punição, mas porque a mente que nutre pensamentos tóxicos constrói uma realidade tóxica. A neurociência moderna chama isso de neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se remodelar conforme os padrões de pensamento que você alimenta conscientemente. Vigiar os próprios pensamentos não é supressão, é o ato mais avançado de autocuidado que um ser humano pode praticar. O quinto ensinamento é sobre dinheiro e posses, e é um dos mais mal compreendidos da história. Jesus não condenou a riqueza menos ele. Alertou contra se tornar escravo dela, contra deixar que o medo de perder o que se tem paralise a capacidade de viver e de dar. Quem acumula por medo nunca tem o suficiente. Quem possui com liberdade interior vive com muito mais do que os bens que carrega. O sexto ensinamento trata de algo que destrói silenciosamente mais vidas do que qualquer epidemia: menos o julgamento. Jesus disse: não julgues para não ser julgado. E foi além, mostrando que quem julga com mais dureza frequentemente carrega as mesmas feridas que critica nos outros. A psicologia chama isso de projeção, e reconhecê-la em si mesmo é um ato de coragem que poucos estão dispostos a realizar. Suspender o julgamento não significa aceitar tudo, significa escolher a compreensão antes da condenação, e isso muda completamente a qualidade das suas relações. O sétimo ensinamento é sobre ansiedade. E Jesus abordou esse tema com uma precisão que antecipou em 2000 anos o que a terapia cognitiva descobriria muito depois. Ele disse: não se preocupe com o amanhã, pois cada dia tem o suficiente para si mesmo. Não como negação da realidade, mas como convite para viver o presente com plena atenção. O que hoje chamamos de mindfulness, presença plena no momento atual. É exatamente o que ele praticava e ensinava nas margens do Mar da Galileia. O oitavo ensinamento é sobre como tratar as pessoas que te fazem mal. E aqui Jesus apresentou talvez sua ideia mais radical de todas: amar os inimigos. Não no sentido de aprovar o que fazem, mas de recusar o ciclo de ódio que destrói quem o alimenta. Isso não é ingenuidade, é uma estratégia de sobrevivência emocional, que impede que o comportamento dos outros defina quem você é. O nono ensinamento é sobre autenticidade, sobre a coragem de ser quem você realmente é.
sem máscaras sociais e sem performances para aprovação alheia. Jesus criticou duramente os que rezavam em público para serem vistos. Não o ato de rezar, mas a necessidade de aprovação que transforma qualquer virtude em performance vazia. Viver para a aprovação dos outros é uma prisão que você mesmo constrói. E Jesus identificou isso muito antes de qualquer... O 10º ensinamento une tudo o que veio antes. E é o mais simples e o mais difícil ao mesmo tempo. Fazer aos outros o que você gostaria que fizessem a você. A regra do ouro, como ficou conhecida menos, aparece em quase todas as tradições espirituais e filosóficas da história humana, o que sugere que ela toca algo universal na natureza humana. Não é uma regra difícil de entender, é difícil de aplicar, porque exige que você saia de si mesmo antes de reagir. Como transformar esses 10 ensinamentos em hábitos reais, e não apenas em boas intenções que duram 3 dias? A resposta está no próprio método que Jesus usava com seus discípulos. Não palestras, não regras, mas presença constante e prática repetida em situações reais. Cada ensinamento funciona como um músculo inútil de ler, transformador de praticar e poderoso de manter mesmo quando é mais difícil. Comece por um único ensinamento. Escolha o que parece mais urgente para a sua vida. Agora, o perdão, a ansiedade, o julgamento e aplicou por 30 dias consecutivos. Observe o que muda, não no mundo ao redor, mas em você. Na forma como você acorda, como você reage, como você termina o dia. Os ensinamentos de Jesus não foram escritos para um tempo específico, foram escritos para a condição humana, que não muda. E é por isso que 2000 anos depois, ainda são capazes de mudar uma vida menos inclusive a sua. Se você escolher Diksha, Loss, 2000 anos se passaram menos, e o mundo mudou em quase tudo, exceto nas perguntas que o ser humano continua fazendo ao escurecer. Por que é tão difícil ser bom quando ninguém está olhando? Por que a paz parece sempre estar do outro lado de algo que ainda não aconteceu? Jesus viveu essas perguntas em voz alta menos, e as respostas que deixou continuam sendo as mais honestas que a história registrou. O 11º ensinamento raramente é citado, mas talvez seja o mais transformador para quem vive em uma sociedade de desempenho constante. Descansar é sagrado. Ele se retirava regularmente para lugares silenciosos, não por fraqueza, mas porque sabia que nenhuma missão sobrevive a um ser humano esgotado. O descanso intencional não é ausência de produção, é o solo onde a clareza, a criatividade e a compaixão conseguem crescer. Culturas que eliminaram o descanso do calendário coletivo pagaram o preço em colapsos de saúde mental que nenhuma produtividade compensou. Você não precisa justificar o repouso, ele já é justificado pela própria natureza da existência humana. O 12º ensinamento é sobre gratidão, não como otimismo forçado, mas como ato de percepção ativa do que já existe. Jesus frequentemente começava suas ações com um gesto de gratidão, menos antes de multiplicar, antes do curar, antes de ensinar. A gratidão não nega o que falta menos. Ela impede que o que falta consuma o que já está presente. Pesquisas em neurociência afetiva mostram que pessoas que praticam gratidão diária apresentam menor ativação da amígdala em resposta a ameaças. O cérebro literalmente se torna menos reativo. Agradecer antes de receber é um ato de confiança menos e confiança. Praticada com consistência, reorganiza a forma como você percebe o tempo e o futuro. O 13º ensinamento toca a raiz de quase todo o sofrimento humano: o apego à imagem que construímos de nós mesmos. Jesus não tinha reputação para proteger, e por isso podia sentar com quem a sociedade rejeitava sem perder nada. Quando você se apega à sua imagem, qualquer crítica vira ataque, qualquer fracasso vira catástrofe, qualquer mudança vira ameaça. Soltar a imagem não significa perder a identidade, significa que sua identidade deixa de depender da aprovação alheia para existir. Esse é talvez o ensinamento mais contraintuitivo. Quanto menos você precisa ser visto de uma certa forma, mais autêntica e poderosa se torna a sua presença. O 14º ensinamento é sobre como você lida com o erro, o seu próprio, não o dos outros. Jesus não destruiu ninguém por ter errado, ele olhava para o erro como ponto de partida, não como sentença final. A autocrítica destrutiva não é humildade, é o ego tentando punir a si mesmo antes que alguém de fora o faça. Reconhecer o erro com clareza, corrigi-lo com ação
e seguir em frente com leveza menos. Esse é o ciclo que Jesus demonstrou repetidamente em sua relação com os que falhavam ao redor. Você não é seus erros. Você é o que escolhe fazer depois deles. O 15º e último ensinamento deste percurso é também o mais silencioso: a prática da presença com o outro. Jesus não respondia às pessoas enquanto pensava na próxima resposta. Ele as escutava de uma forma que fazia cada pessoa sentir que era a única no mundo naquele momento. Essa qualidade de atenção é cada vez mais rara e cada vez mais necessária, menos em um mundo de notificações constantes. Dar presença genuína é um ato revolucionário. Escutar de verdade não é esperar sua vez de falar. É abrir mão temporariamente do seu próprio ponto de vista para habitar o do outro. Pesquisas em neurociência afetiva mostram que pessoas que praticam gratidão diária apresentam menor ativação da amígdala em resposta a ameaças. O cérebro literalmente se torna menos reativo. Agradecer antes de receber é um ato de confiança menos e confiança, praticada com consistência, reorganiza a forma como você percebe o tempo e o futuro. O 13º ensinamento toca a raiz de quase todo o sofrimento humano: o apego à imagem que construímos de nós mesmos. Jesus não tinha reputação para proteger, e por isso podia sentar com quem a sociedade rejeitava sem perder nada. Quando você se apega à sua imagem, qualquer crítica vira ataque, qualquer fracasso vira catástrofe. Qualquer mudança vira ameaça. Soltar a imagem não significa perder a identidade. Significa que sua identidade deixa de depender da aprovação alheia para existir. Esse é talvez o ensinamento mais contraintuitivo. Quanto menos você precisa ser visto de uma certa forma, mais autêntica e poderosa se torna a sua presença. O 14º ensinamento é sobre como você lida com o erro, o seu próprio, não o dos outros. Jesus não destruiu ninguém por ter errado. Ele olhava para o erro como ponto de partida, não como sentença final. A autocrítica destrutiva não é humildade. É o ego tentando punir a si mesmo antes que alguém de fora o faça. Reconhecer o erro com clareza, corrigi-lo com ação e seguir em frente com leveza. Menos esse é o ciclo que Jesus demonstrou repetidamente em sua relação com os que falhavam ao redor. Você não é seus erros. Você é o que escolhe fazer depois deles. O 15º e último ensinamento deste percurso é também o mais silencioso: a prática da presença com o outro. Jesus não respondia às pessoas enquanto pensava na próxima resposta. Ele as escutava de uma forma que fazia cada pessoa sentir que era a única no mundo naquele momento. Essa qualidade de atenção é cada vez mais rara e cada vez mais necessária, menos em um mundo de notificações constantes. Dar presença genuína é um ato revolucionário. Escutar de verdade não é esperar sua vez de falar. É abrir mão temporariamente do seu próprio ponto de vista para habitar o do outro. E quando você pratica essa presença, algo inesperado acontece. Você começa a se enxergar no outro, e o julgamento, naturalmente, começa a se dissolver. Esses 15 ensinamentos não são uma lista de obrigações, são convites para uma forma diferente de existir. Não precisam ser praticados todos ao mesmo tempo. Precisam ser vividos um de cada vez, com honestidade e sem pressa. A transformação que Jesus propôs nunca foi coletiva antes de ser individual. Ela começa no silêncio de uma escolha que só você pode fazer. E essa escolha pode acontecer agora, no momento em que este vídeo termina e a sua vida continua.